Da Luciana. Vem aqui, Luciana. Vamos ouvir sobre esse processo de inclusão. Pode. Já vou tirar essas coisas, tá? Precisa apresentar também? Olha, ela é difícil também, gente, para apresentar, viu? Ela é enfermeira, ela é professora, ela trabalha com autista, com crianças, né? Tem formação no ABA. E acho que ela pode dar também as especificações que você achar necessário. É esposa do pastor Osvaldo. E é um prazer ter ela aqui com a gente. A Lu tem bastante experiência nessa área de educação. E agora é o momento da gente realmente aprender um pouco como lidar com essas crianças, como que a gente pode iniciar esse ministério de inclusão. Então, que Deus te abençoe e a palavra é sua. Boa tarde. A Marli falou aí um pouquinho de mim, né? Todo mundo me conhece. Luciana, esposa do pastor Osvaldo. Gente, eu não posso pular essa parte, tá? Senão ele fica bravo. Tenho 2 filhos, né? A Bianca e o Otávio, que estão por aí com vocês também sempre, né? E tenho algumas especializações, né? Então, eu sou pedagoga. Eu venho lá de trás, gente. Eu venho do magistério, aí eu fiz pedagogia, fiz letras, mas eu fiz enfermagem também. Eu não entendia por quê, mas hoje eu entendo por que eu fui fazer enfermagem, tá? Foi na época de adolescência, de bater o pé com meu pai, falar, não quero fazer pedagogia, vou fazer outra coisa. E eu fui fazer enfermagem, depois eu voltei para pedagogia, fiz pedagogia, letras, e hoje eu tenho especialização em transtorno do espectro autista, tá? E a enfermagem, ela fez muita diferença na minha vida hoje, por saber algumas coisas necessárias para essas crianças que tanto necessitam do nosso apoio, tá? Eu queria começar essa tarde com vocês. Eu pedi para a Rô dar uma folha, todo mundo vai receber uma folha em branco e uma caneta. Todos vão receber. Você tem agora a missão. Gente, hoje nós vamos descobrir aqui algo fantástico. Você tem a missão de pegar esse papel aí que está na sua mão e essa caneta e desenhar um peixe. Mas é para desenhar o peixe, tá? O peixe mais bonito que você sabe fazer. Aquele peixe lindo. Gente, é facinho, ó. Desenha assim, ó, o peixinho. Um Lzinho, o lacinho, igual a gente fala para criança. Faz o lacinho, tá? É um peixe, sai daí um peixe. Faz um peixe lindo aí. Todo mundo conseguiu fazer o peixe? Ai, tá aqui, né? Todo mundo recebeu? Todo mundo fez o peixe? Todos fizeram? Não? Não fizeram o peixe? Fizeram o peixe? Ok? Então, nesse momento, você vai ver um milagre da tecnologia, tá? Olha só, você fez o seu peixe aí, certo? Eu tenho aqui o aquário para o seu peixe. Olha que aquário lindo, gente. Não é lindo o aquário? Eu quero agora que você erga para mim aí. Eu não tenho aqui um papel, tá? Ergue para mim aí o seu peixe aqui viradinho para mim, que eu quero ver ele agora. E agora vai vir o milagre da tecnologia. Onde está o seu peixe, ó, nesse momento? Olha lá seu peixe. Ai, que lindo, hein? Seu peixe está lá, gente. O peixe que você fez aí. Olha lá ele.
Não está igualzinho? Olha para o seu peixe aí. Está igualzinho que você desenhou, não está? Igualzinho, não é? Idêntico, não é? Eu só ajudei um pouquinho na cor, tá? Foi só que eu ajudei. Seu peixe está ali, né? Lindo. Olha, dá uma espiadinha pro peixe do seu amigo aí do lado. Dá uma olhada. O seu tá mais bonito, não tá? Fala a verdade. Tá lindo, né? Olha lá. Eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. O seu peixe é igual ao do seu amigo? Não? Tem certeza? É diferente? Tá. O seu peixe está na mesma direção que o do seu amigo do lado? Espera aí. Quantos peixes estão indo para a direita? Mostra para mim. Gente, direita, tá? Direita. Isso. Muito bem. Quantos estão indo para a esquerda? Muito bem. Parabéns. Quero falar para você uma coisa agora, para você entender o que nós fizemos. O nosso aquário aqui, ele simboliza a igreja. A água, ela simboliza a família. E o peixinho é cada uma das crianças que você tem olhado aqui na igreja, cuidado aqui na igreja, acolhido aqui na igreja. Cada um desses peixinhos, o peixinho que você fez aí, é a criança que você cuida na igreja. Você tem todas as crianças iguaizinhas? Não? Todas as crianças são diferentes, né? Elas correm todas para o mesmo lado? Uma corre para um lado, outra corre para o outro, não é? E hoje, nós temos isso na igreja. Nós somos todos iguais perante a Deus. Todos, imagem e semelhança de Deus. Nós temos os mesmos objetivos? Às vezes não. Às vezes são objetivos diferentes, não são? Mas o que a gente procura dentro do nosso aquário, dentro da igreja? O que você procura? O que você procura para o seu filho? Vou perguntar só para as mães. O que você procura para o seu filho? Fala para mim. Acolhimento. O que você procura para o seu filho? Como? Cuidado. O que mais você procura para o seu filho? Tudo aquilo que a Marli falou aqui. A segurança, o acolhimento, o cuidado. Não é isso? Todas as mães procuram isso, não é? Todas as mães. E nessa tarde, nós vamos ver que existe igualdade, sim. Que nós temos que tratar todos iguais, sim. Mas eu não posso falar de inclusão sem falar de equidade. Opa. Oi? Acho que eu coloquei alguma coisa errada. Silas, me socorre. Não. Não. Eu preciso falar de equidade antes de falar, falando sobre inclusão. E o que é equidade? A gente fala tanto de igualdade, todos têm que ser tratados da mesma forma, todos precisam ser tratados da mesma forma, todos têm os mesmos direitos. Sim, nós temos, mas equidade é diferente. A equidade é quando eu dou um suporte, um apoio diferente. Todos nós estamos sentados, e eu vou usar a Karina aqui como referência. Todos nós estamos sentados no mesmo banco, certo? Todos estão me vendo? Mas a Karina, ela precisou de um apoio. Ela precisou ali de uma cadeira para poder apoiar a perna, que nesse momento não está podendo aí ficar o tempo todo com a perna apoiada no chão. Isso é o quê? Isso é equidade. É eu dar para ela o mesmo direito de estar aqui, de poder ouvir a palestra, de poder ver tudo o que está acontecendo, mas com um apoio diferente. Isso é inclusão.
É eu poder ter aquele aluninho na minha sala, que ele tem um processo diferente, ele pensa diferente, mas ele é igual a todo mundo. Ele só precisa de um apoio diferente. Ele precisa de mais apoio. E é o que tem ali na nossa cadeira. Todos têm a mesma cadeira, mas num ajuste diferente e com as perninhas que precisam ali de um apoio. Aquela criança, a última criança que está aqui, ela precisa de 3 apoios. Enquanto a primeira não precisa de nenhum apoio, ela consegue ver a tela, sem precisar de apoio ou ajuste na cadeira. É isso que nós precisamos ter, de visão diferente para o meu aluno que está entrando na igreja e que é um aluno de inclusão, tá? Nós precisamos respeitar, então, essas pessoas. Eu vou trazer para vocês, então, hoje um pouquinho o que nós temos, e eu fiquei, assim, super feliz hoje. E eu estou, assim, muito honrada de estar aqui e poder ver tudo o que já aconteceu. E, gente, não tem como falar sobre o assunto de hoje sem falar que Deus, Ele é tremendo. Desde da Ieda falando, a hora que a Ieda começou a citar, e vocês vão saber o porquê que eu estou falando isso, a hora que a Ieda falou do texto dela de Samuel, eu falei, Senhor, o Senhor falou no mesmo dia com ela e falou comigo, né? Usamos aí o mesmo livro, né? Depois a Marli vindo falando aqui a respeito das bases do ministério, tudo isso se encaixa, um dentro do outro. E a inclusão, ela também se encaixa. A nossa palestra agora é Preparando-se para a Inclusão. Marli, a igreja está preparada. Ela precisa só da equidade. Só um ajuste. É um pequeno ajuste. E são poucos, porque nós já temos tantas coisas aqui. Olha o que nós temos oferecido hoje. Gente, eu não consegui citar tudo. Olha só. Temos histórias, temos música, temos jogos, brincadeira, cuidado, amor, socialização. Eu vi as meninas quando vieram falar aqui a respeito de inclusão, e elas colocaram um monte de coisas. Que bom, a igreja já tem isso. A igreja já tem oferecido a todas as crianças, típicas ou atípicas. Que palavra é essa? Use essa palavra para você, tá? Não fica falando assim, meu filho é igual a todo mundo. Não, meu filho é típico. Eu tenho filhos típicos. Ah, mas aquele ali, ele é esquisito. Não, ele não é esquisito. Ele é atípico, tá? Então, sempre use essa. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o modo de falar. Isso machuca as pessoas. E agora eu sei que eu vou mexer aí um pouquinho com as mães, mas é uma realidade. Quando a gente está grávida, e os pais também, gente, que já ficaram grávidos aí, quando a gente está grávida, a gente idealiza, a gente tem um sonho. O bebê aqui dentro, ele é um sonho. A gente idealiza tudo. A gente idealiza ver ele no colo, ver ele andando, né? Eu vi os meus filhos quando eu estava grávida da Bianca, né? O primeiro, a gente fica assim, todo, ai, ela vai vir com o cabelo do pai. Nasceu ser um fio de cabelo. Eu idealizava que a menina ia ser assim, até aquela peruca preta maravilhosa. Não teve. Aí engravidei do Otávio, falei, agora vem. Agora vai vir com aquele cabelo pretinho, igual do pai, liso. Nasceu sem um fio de cabelo. Mas eu tinha um sonho, eu tinha uma expectativa. E todas as mães têm. Não é só eu que tive. E quando o filho nasce, aí acabou aquele filho. É um luto. Porque você idealizou de um jeito, mas Deus te deu de outra forma. Então, coloque isso na sua vida como empatia. Olhe para aquela mãe que vai bater o pé com você e vai falar, meu filho tem que ser tratado diferente. Olhe ela dessa forma. Ela tinha um sonho. Ela idealizava ele de um jeito.
mas Deus deu de outro. É lógico que Deus sustenta, Deus deu o que é melhor, e eu tenho certeza disso, e deu para a pessoa certa, porque ela sabe cuidar. Talvez outra pessoa não conseguiria, mas Deus sabia que ela conseguiria. Então, por isso que Deus deu. E nós temos que ter essa visão de estar ali nos colocando no lugar dessa mãe. Sempre lembre disso. Coloque-se no lugar daquela pessoa. Eu vou falar hoje de alguns transtornos. Hoje eu estava conversando com a Natália, né? Os transtornos da moda, tá? Nós não podemos aqui citar todos os transtornos, porque nós temos mais de 300 distúrbios e transtornos, tá? São muitos. Mas eu vou colocar aí o que todo mundo está falando, né? Que hoje tem. Então, eu vou colocar aqui alguns transtornos e vou falar sobre eles, para a gente poder saber um pouquinho, tá? É bem pouco, é bem pincelado mesmo. Nós temos os distúrbios de aprendizagem, tá? As crianças que aí vêm com algumas funções cognitivas, alguns prejuízos. Prejuízos no quê? Na leitura, na capacidade de escrita, na matemática. E aí você fala, Luciana, mas aqui não é escola para eu saber isso? Para que eu preciso saber disso? Né? Então, essa criança ela tem uma dislexia, ela tem uma descalculia. Eu não preciso saber disso. Aqui na igreja não precisa. Precisa saber. Porque essa criança, a hora que você for dar atividade para ela, ela vai pegar, se for uma criança que tem dislexia, por exemplo, ela não vai conseguir ler. Então, eu preciso saber. Né? Eu não vou conseguir guardar. Isso aconteceu comigo, essa história que eu vou contar para vocês, aconteceu comigo há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. Uma classe de EBD, bom, mulher de pastor faz tudo, né, Marli? Já fiz tudo também, gente, na igreja. E eu dei muita aula na EBD para crianças. E aí, uma das crianças ali, que eu conhecia desde que nasceu, eu comecei a perceber algo diferente nela. E a gente trabalhava com revistinhas. Eu entreguei a revistinha para todo mundo e ela estava ali. E ela olhava a revistinha de um, olhava a revistinha do outro, olhava para do outro e não conseguia fazer a atividade. Eu já tinha contado a história, eu já tinha falado o que tinha que fazer e ela não conseguia fazer. Chegando em casa, eu perguntei para a Bianca, eu falei, Bianca, eu vi a amiguinha tentando ali, o que aconteceu? Ela falou, mãe, ela não sabe escrever. Falei, não. Falei, mas como? É uma criança que participa de todas as atividades, todas as cantatas ela estava, tudo que tinha na igreja ela estava. Ela era uma das crianças que mais sabia os versículos bíblicos. Quando eu pedia lá, vamos decorar os versículos bíblicos, era a primeira criança que falava o versículo. E aí eu chamei a mãe, nós fomos conversar, e a mãe foi me falar tudo o que tinha acontecido com aquela criança. E aí eu falei, estou fazendo tudo errado. Eu preciso saber mais deles. Eu não estou sabendo. Conheça o seu aluno. Conheça quem você tem ali. Ele pode apenas ter aí um distúrbio de aprendizagem. Ele não consegue ler, ele não consegue escrever. Ele não vai conseguir fazer a atividade. Então, conheça o aluno. O que a gente pode fazer para ajudar? Como nós podemos ajudar? Ele precisa de apoio e compreensão, é a primeira coisa. Ele precisa que você explique a atividade de forma bem simples. E eu vi aqui vocês falando o que vocês já fazem. Por isso que eu falei, já estamos preparados. Você dá mais tempo para essa criança. Eu sei que cada um de vocês prepara a aula aqui, vocês têm aí eu não sei quanto tempo, mas se você tem meia hora, programe uma atividade de 25 minutos, dê 5 minutos a mais para essa criança. Ela precisa desse apoio. A deficiência intelectual é uma pessoa que tem dificuldade para aprender, para entender as atividades comuns para qualquer pessoa. E muitas vezes essa pessoa ela se comporta como se tivesse realmente menos idade do que ela já tem.
A deficiência intelectual, nós temos que tomar cuidado com os nomes, né? É o que antigamente a gente falava de retardo mental. Então, a gente tem que ter... Essa criança, ela precisa de apoio contínuo. Ela precisa que você sempre esteja ali orientando, ajudando, às vezes até pegando na mão para poder fazer determinadas coisas. Orientando em relação a cores. Então, se o desenho tem uma cor, orienta ela qual é a cor que ela precisa usar. Tá? Porque ela não consegue. É um prejuízo que ela tem na capacidade dela de determinadas coisas que ela precisa fazer. Utilize fotos, figuras, imagens. Isso é muito importante para ela. Seja objetivo. Precisamos repetir várias vezes a mesma regra e a mesma orientação para que essa criança possa entender. A síndrome de Down. A síndrome de Down é algo bem conhecido, né? São aquelas crianças que têm os olhinhos mais puxadinhos, as mãozinhas arredondadas. Gente, essas crianças, elas são um espetáculo. Eu tinha um aluninho lá na igreja de Guariba que tinha síndrome de Down. E eles, para pôr a mão na massa, eles são ótimos. Eles têm aí, né, algumas dificuldades intelectuais, nós sabemos disso. Mas eles são muito mão na massa. Então, joguinhos, jogos de montar, eles são ótimos para isso. Se você tiver, dê para ele. Ele vai ter capacidade para fazer isso. Então, a repetição é muito importante para a síndrome de Down, tá? Você repetir várias vezes. A linguagem clara, objetiva para eles. Fragmentar o conteúdo. Você vai dar uma atividade, dê ela por partes. Dá a primeira parte, a segunda parte. Vamos ver o limite dele. Às vezes ele consegue fazer só a primeira parte. Tá ótimo. Ele consegue lá pintar o desenho. Tá ótimo. Ele não consegue colocar os nomes, mas ele já faz uma atividade. Estimule o visual e o concreto. Então, tudo aquilo que você puder trazer de imagem, coisas, objetos que ele possa pegar, isso é importantíssimo para ele. O TEPAC ou DEPAC, tá? Hoje nós estamos colocando como transtorno do processamento auditivo central. Antes era colocado como distúrbio, tá? Sabe aquela criança desconectada? Vocês já ouviram falar isso? Aquela criança que você fala, chama, parece que ela não ouviu. Aí você fala assim, vou falar para a mãe dela, acho que ele tem algum problema auditivo. A mãe leva no médico, chega lá, ele não tem nenhum problema. Mas ele é desconectado. Ele precisa que você estimule a audição dele, tá? Ele é capaz de ouvir, ele consegue ouvir, mas o processamento dele é mais lento. Então, você precisa falar várias vezes. Repetir orientações, mostrar fotos e figuras e ceder mais tempo para as atividades. Isso é importantíssimo para ele. Agora, o da moda, Natália. Todo mundo, eu escuto isso todos os dias, gente. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo é hiperativo. É a moda, né? É o que está na boca do povo. Não é assim, tá? Todos os transtornos e distúrbios que eu estou falando aqui, apenas quem pode laudar é um médico. Uai, por que você está falando isso para mim? Porque você pode ter uma criança que ainda não é laudada, que ainda não passou por um médico, mas você percebe algumas diferenças. Eu preciso ter um laudo para trabalhar com inclusão? Não. Eu preciso perceber que aquela criança precisa de apoio. É isso que eu preciso perceber. Então, o TDAH, ele é um transtorno que afeta as habilidades motoras, a atenção e pode trazer também, levar a problemas emocionais. O TDAH, ele traz prejuízos na atenção, na inquietação e na impulsividade. Então, é aquela criança
que não tem atenção, que não para quieto 1 minuto e que fala sem filtro. Você olha para ela, ela falou. Nossa, tia, você está feia hoje, hein? Ela fala, gente, eu tenho criança assim na minha sala, tá? Ele fala mesmo, tá? Ai, essa criança é sem educação. É assim que a gente já pensa, né? Ai, essa mãe não dá educação em casa. Não, gente, ela é uma criança que não tem filtro, ela é impulsiva. Veio na cabecinha, falou. Pensou, falei. Tá? Ela não pensa. E isso acarreta muitos prejuízos para essa criança. Por quê? Por ela sem ser filtro, o que as pessoas fazem? Se afastam. E as crianças também se afastam. Quando ela vê que aquela criança fala o que vem na cabeça dela, ela não quer ficar perto. É uma criança que não para quieta. Você vê as crianças fazendo assim, ó. Por quê? Não para, bate no outro, vira do outro lado. Aí sobe na cadeira, desce da cadeira, vai em cima da mesa, não é? E é bem engraçado. Antigamente, quando a gente dava aula, os alunos tinham que ficar todos sentadinhos na cadeira. Hoje eu dou aula, gente, eu tenho um aluno que está aí, a mãe está levando ele no médico, para ver aí o que o médico vai falar, né, a respeito. E ele não para quieto 1 minuto. E eu tenho que dar aula com ele dessa forma, porque é a forma que ele aprende. Então, enquanto os outros estão lá sentados, ele sobe e desce da cadeira, vai para um lado, vai para o outro, vira para cá, vira para lá, vai para o outro lado. E eu estou vendo ele ali. Eu fico olhando para ele, enquanto tiver tudo bem, ele pode, não tem problema nenhum. Se ele subir na carteira, aí eu vou ter que ir lá, né, chegar perto dele e fazer alguma coisa. Mas eu tenho que dar aula dessa forma. Um ótimo aluno, excelente aluno. Você fala assim, ai, o TDAH, ele não presta atenção, então... Não, muito pelo contrário. Às vezes é um excelente aluno, só que ele faz, ele termina antes de todo mundo, ele consegue ajudar o amiguinho ainda a pular do outro lado. É bem assim, né? Mas ele acaba tendo o quê? Alguns comportamentos que os amigos não gostam. Então ele acaba se prejudicando por causa disso. Nós precisamos muito com o TDAH planejar o tempo. Para ele é muito importante. Uma atividade longa, para ele não dá. Ele não consegue, tá? Organizar a rotina. Nós vamos falar de rotina hoje. Cuidado com as distrações. Uma criança que você percebe que é muito inquieta, não tem laudo, tá? É muito inquieta, você percebe que a atenção dela é diferente dos outros. Nunca deixe ela perto da porta ou perto de uma janela. Ela vai ficar olhando para fora. Ela não vai dar atenção no que você está fazendo, porque ele se distrai muito rápido. Então, sempre perto de você, sempre próximo de você, sempre. Eu coloquei aqui, ficar próximo dos professores, tá? Sempre. Essas crianças, quando você perceber uma criança que tem um laudo, ou mesmo que não tenha, que você percebe uma certa inquietação nela, coloque ela sempre para ajudar alguém. Geralmente essas crianças, elas gostam de ajudar. Coloque ela próximo de um amigo. Isso vai fazer com que ela se aquiete um pouco mais, porque ela tem ali a atenção, não somente dela, mas do amigo que está do lado. Então ela vai conseguir se controlar um pouco mais. A rotina é algo que, depois eu vou mostrar aqui um papel para vocês a respeito da rotina. A rotina para o TDAH, ela é importantíssima. É aquilo que traz segurança para ele. Aquieta ele, acalma a ansiedade dele. Então eu estou lá, dando aula, né, no cultinho infantil. E aí, eu não sei como é o processo de vocês, eu vou falar mais ou menos aqui. Eu entro dentro da sala, já foram para a sala, né? Já ouviram lá os cânticos, voltaram. E aí eu vou contar a história novamente, para depois poder dar uma atividade. Você pode escrever no quadro mesmo o que você vai fazer. Olha, nós vamos ter então uma pequena história, uma atividade, depois nós vamos embora. Isso acalma essa criança, tranquiliza ela, porque ela sabe as etapas do que vão acontecer ali e ela sabe a hora que ela vai embora.
Para ela isso é importante, tá? O pai falou em casa que vai comer uma pizza. Gente, imagina a ansiedade dessa criança. É só quem tem TDAH? Não, é qualquer criança. Não fale isso para o seu filho, tá? Vai vir para a igreja. Ai, depois que a gente sair da igreja, nós vamos comer pizza. Para que você vai fazer isso? Ele vai vir num grau de ansiedade, coitado do professor, tá? Mas o que você faz? Acalma ele. Olha, nós entramos agora, nós vamos fazer as atividades, vamos orar, depois nós vamos embora. Ele já vai, olha, depois da oração, eu já posso pensar na pizza. Tá vendo? Já acalma. Até a gente se acalma, né? O TOD. O TOD é o terror de qualquer professor. Eu escuto muito isso também, gente. O TOD é o transtorno opositor desafiador. Às vezes tem outra sigla, tá? Dependendo do profissional, aí usa de outra forma. Mas o TOD é uma condição neuropsiquiátrica, traz dificuldade de interação social, por causa da consequência dos sintomas, né? Tem dificuldade em seguir regras, teimosia acima da média, de longa duração, comportamento além dos comportamentos desafiadores. Comportamentos desafiadores, regras, impaciência, ele é irritado, ele é rancoroso. É aquela criança que você fala assim, esse aqui ninguém dá limite para ele. A mãe e o pai não deram um pingo de educação, tá? É aquela criança que discute com você, você está errada. Ah, você está falando de Davi, não é Davi. Eles falam assim, gente, não é Davi, tá? Não é isso. Tem a regra, você lembra da regra que a gente falou? Que agora tem que escutar o professor. Não, eu não vou escutar. É assim que eles falam. Desafia, bate boca, né? Essa criança, ela não é mal educada. Não pense isso. Ela tem um transtorno. Ela precisa de ajuda, né? Da nossa ajuda, da nossa empatia, que foi aquilo que eu falei lá no começo. O TOD, você precisa sempre estar olhando para ela. Quando você for conversar com uma criança, que você vê que ela te desafia, que ela não quer seguir as regras, que ela está o tempo todo rancorosa, que ela é impulsiva, sempre se abaixe. Fique ali, ó, na reta dos olhos dela. Converse firme. Fale firme. Gente, não é falar gritando. Não grita. Não precisa gritar. É falar firme. Agora, nós vamos fazer a atividade. Acabou. Seja firme. Tem que ter muita paciência. Ah, você está falando, até parece que é fácil assim, né? Falou uma vez, a criança já faz. Não, ela não vai fazer. Você vai ter que abaixar de novo. E você vai ter que falar para ela novamente. Agora é a hora da atividade. Reforçar as regras e os combinados. Manter a postura, né? Que na hora dá um nervoso, dá uma vontade ali, né? Só Deus sabe o que passa na sua cabeça. Mas eu não quero saber, tá bom? Reforçar regras. Se você percebeu que você tem uma criança desafiadora dentro da sala, você tem que ter regras. Coloque essa regra visível. Escreva no quadro. Faça pequenos desenhos a respeito de regras. Aqui nós não falamos determinadas palavras. Aqui nós temos o quê? Que ter paciência com os amigos, não pode bater, não pode morder. Deixa lá a mensagem para ele. Não pode. Ele tem que saber que não pode. E se ele fizer, mostra para ele, ó, lembra aqui, ó, que a gente conversou? Tem um combinadinho entre nós? Não pode. Isso é ruim para você, é ruim para o amigo. Tenha paciência, explique para ele. E agora vem o que a gente ama, né? Né, Fer? O transtorno do espectro autista. Crianças maravilhosas, gente.
O autismo é um transtorno do desenvolvimento infantil. Ele afeta, né, a comunicação, a interação social. A gente percebe isso bem cedo nas crianças, e hoje nós vemos aí muitas crianças com o transtorno do espectro autista. Eles têm muita dificuldade em compreender códigos, com gestos, com olhares, com regras. Parece que eu já falei tudo isso, não parece? Vocês não acham que eu já falei tudo isso? Eu não falei isso do TOD? Eu não falei isso do TDAH? Falei, não falei? Geralmente, o autista, ele vem com esses transtornos junto, tá? Ele vem com o TOD, ele vem com o TDAH e ele vem com o autismo. Então, ele tem muitos prejuízos, comprometimentos. Essa criança precisa de muito apoio, muito, tá? Ele tem algumas estereotipias, tem alterações sensoriais, comportamentos repetitivos. Estereotipias, ele faz o mesmo gesto várias vezes, tá? Então, eu tinha uma aluna no ano passado que ela movimentava muito as mãozinhas na frente do rosto. Era uma estereotipia, né? Então, ela ficava várias vezes ali olhando a mãozinha dela. É uma estereotipia. Eu tenho uma aluna agora que ela fica para frente e para trás. Para frente e para trás. Tá? É uma estereotipia. Então, são movimentos repetitivos, tá? Tem alterações sensoriais. O que são as alterações sensoriais? Muitos autistas não gostam do barulho. Barulho muito alto incomoda. A luz incomoda. Algumas coisas que ele pode pegar. Por exemplo, tinta. Tem aluno que não suporta tinta, tá? Coisas que come também. Às vezes ele não suporta, né? Ele é seletivo. Então, essa criança ela precisa de uma visão sua diferente, de um apoio grande, tá? E aí eu falei para vocês que o TEA, o TOD e o TDAH, eles causam aí dificuldades sociais, emocionais, cognitivas. São sintomas muito parecidos, tá? E eu quero trazer aí uma atenção para o TDAH, ou para o TEA. Hoje nós vemos o TEA, transtorno do espectro autista, e sempre se refere ao autista dessa forma. E quando a gente falar de pessoas com deficiência, são pessoas com deficiência, tá? Não se fala do caráter dela por causa da deficiência. A gente fala pessoas com deficiência. Ela tem uma deficiência. Pode ser uma deficiência motora, uma deficiência mental, mas é uma pessoa com deficiência, ou múltiplas deficiências. O transtorno do espectro autista hoje, nós temos aí algumas séries, né? Então, colocaram aí o Good Doctor e colocaram Uma Advogada Extraordinária. E aí todo mundo olha o autista dessa forma. Uau, eles são gênios, né? Eles têm ali umas mudancinhas, umas coisas ali, mas eles são gênios. Não é assim, gente. Não é dessa forma, tá? Eles colocam o Asperger, né? Para todo mundo ver. E aqueles que têm outras limitações, eles não colocam, né? O autista de grau leve ou grau 1, o autista moderado ou grau 2, né? Isso também é o que o profissional determina, tá? Ou o que nós temos aí, o severo, que é o grau 3. Essas crianças não é aquilo lá que a TV pinta, não. É completamente diferente. E só quem sabe isso é a mãe e o pai do autista. Eu li alguns livros de mães. Eu acho tão importante isso. Quando você vê uma mãe falando do autista, aí você começa a ver que aquilo lá que pintam na televisão é completamente diferente do que ela vive. Completamente diferente. E eu vi uma mãe falando do dia a dia dela, como é o dia a dia dela. Gente, imagina você aí como mãe. Seu dia é fácil. A Rose tem uma filha pequenininha, né? É fácil o seu dia, Rose?
pula, gira, vai do outro lado, liga a televisão, desliga a televisão, não é? O autista é uma criança, igual as outras. Só que ele precisa de mais apoio nosso. Ele precisa de mais atenção da mãe. Muito mais atenção da mãe. Em tudo que ele for fazer. E aí, eu coloquei aqui algumas estratégias para atenção que os professores aqui da igreja precisam ter em relação ao autista. Se você vai ficar com uma criança autista, eu peço, já conversei isso com a Marli, tá, gente? Nada do que eu estou falando aqui está em desacordo. Muito pelo contrário, né? Busque ele na recepção. Ah, Luciana, mas aí e a igualdade? Eu estou lá na fila e a mãe do autista vai passar na minha frente. Vai. Você sabia que lá no... Como chama aquele parque lá? No Hopi Hari e aquele lá do Rio Grande do Sul? Beto Carreiro. Você sabia que o autista tem entrada livre lá? Você sabia que a mãe do autista, ela tem direito à entrada gratuita? Sim, é equidade. Ele vai conseguir ir em todos os brinquedos, participar de todos os brinquedos? Não, então ele tem direito lá. Eu não sei se você já percebeu no mercado, quando você vai no mercado, tem uma... Eu trouxe aqui, ó, quando a gente fala... Você já viu essa fita? Esse é o símbolo do autismo. Quando você vê esse símbolo em algum lugar, saiba que ali o autista pode passar na frente. A mãe do autista pode passar na frente. Sim, nos órgãos públicos é obrigatório, tá? É uma criança com deficiência, ela tem direitos. Então, quando essa criança chegar aqui na igreja e você saber que você vai ficar com ela, busca ela na recepção. Sabe por quê? O ganho vai ser só seu. Porque ela vai ficar mais tranquila. Ela não precisa passar por uma fila. Lembra que a gente falou do barulho? Na fila tem o quê? Barulho. E mãe é barulhenta, hein, gente? Fala a verdade. Mãe conversa. Mãe vai falar do filho. Vai falar o que aconteceu dentro do carro. Não é? Tá barulho ali. Para que ele vai ficar ali? Tira ele dali. Ele não vai ter aquele barulho, ele vai chegar na sala tranquilo, calminho, tá? Conversa com essa mãe. Conversa com a mãe. Chama ela num cantinho. E aí, mãe, tudo bem? A hora que você veio, estava tudo tranquilo, ele está tranquilo. Ela vai te falar. Se houve alguma coisa dentro do carro, olha, vindo para cá, ele caiu dentro do carro, aí ele já ficou nervoso. Opa, já é um sinal de alerta para você. Você já vai ficar, se acontecer alguma coisa, talvez foi porque aconteceu alguma coisa lá no carro. Anotações importantes. Gente, eu carrego tudo, para tudo quanto é lado, né? Eu carrego papel, caderno, onde eu vou. Tenha uma anotação perto de você, lá na salinha. Anota alguma coisa que aconteceu. Você viu que ele não estava tranquilo? Anota, olha, nesse culto aqui ele não ficou tranquilo. Passa para o amigo que vai ficar no próximo domingo. Eu percebi que ele gosta de tal brinquedo. Anota lá. A mãe falou para mim que antes dele vir, ele não come. Isso é importantíssimo. Eu saber. Por que é importante? Ele pode ter uma crise, nós vamos falar lá no final. E eu não sei por quê, mas eu lembrei que a mãe me falou que ele não quis comer. Pode ser fome. Isso é importante. Faz uma anotação. Pega um papelzinho e faz uma anotação. Pega um caderninho e faz uma anotação daquela criança. A rotina visual estruturada. Eu trouxe uma rotina aqui. Eu vou mostrar para vocês. Essa não é a rotina de vocês, tá bom? Isso aí vai ser falado mais para frente, mas eu trouxe apenas para vocês visualizarem. Então, aqui eu tenho a rotina, oração, inicial, louvor, o texto áureo.
Isso aqui não é a rotina de vocês, mas ela pode estar na minha mão. Ela pode estar lá, grudadinha na parede. Para quê? Para ele saber o que vai acontecer naquele momento. Que foi o que eu falei para vocês. Coloquem na lousa. Ele sabendo isso aqui, ele se acalma. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que vai acontecer. A ansiedade dele acalma, abaixa. Objetos de apego. Pergunta para essa mãe o que ele gosta. Eu vi alguém falando da cor azul. Sim, sempre, sempre. Sempre que o aluno entrar na classe. Só o aluno com transtorno do espectro autista? Não. Qualquer um. Lembra que eu falei da ansiedade da criança? Você não tem ansiedade? A criança também tem. Para qualquer um isso aqui é importante. A gente trabalha como se fosse na escola. Eles estão aqui numa escola, mas na melhor escola que eles poderiam estar, né? Na escola onde tem a palavra de Deus. Mas é uma escola. E essa rotina aqui acalma qualquer criança. Sabe a criança que tem 2 anos? Se você colocar isso aqui para ela, primeira coisa que ela vai fazer, ela vai ver aqui, ó, a figurinha, ela já sabe o que ela vai vir te mostrar. Ah, nós já fizemos oração, né? Já. E depois? Qualquer criança que não saiba ler, escrever, ela vai ficar tranquila. Ah, e depois é o texto da Bíblia. Ela vai vir mostrar. Ela vai se acalmar. Ela vai saber a hora que ela vai embora. Se é aquela criança... Não tem lanche, né? Eu passo muito isso, gente, na hora do lanche. Eu tenho uma aluninha que ela fala assim para mim: depois da aula de português, é o lanche. É o lanche. Ai, porque eu já estou com fome. Começou a aula naquele momento, mas ela já está com fome. Tá? Mas isso acalma ela. Ela sabe que depois da aula de português é o lanche. Então ela fica tranquila. Ela não me pergunta mais. Tá? Objetos de apego. Tem crianças autistas que são apegadas a determinadas coisas. E aí você precisa saber. Porque se ela tiver uma crise, ou se acontecer ali alguma coisa na aula, você vê que ela precisa daquele objeto, converse com a mãe, converse aí com a Marli, com a Rosana. Ela pode trazer numa bolsinha, ela pode deixar ali num cantinho. Você percebeu que ela está em crise, ou percebeu que ela não vai ficar bem, ela pega ali o objeto dela de apego. E cada criança tem um, tá? Tem uma que é um boneco, tem a outra que é uma mantinha, né? Cada uma tem o seu. É a acomodação sensorial, a questão do barulho, a questão da luz. Tem crianças que não conseguem ficar num lugar barulhento. E aí, cadê o Júnior? Aí o Júnior está lá fazendo o maior barulhão, gente, né? Pulando, gritando, chamando as crianças. O que eu vou fazer? Eu vou sair correndo com ele. Não, você não precisa sair correndo. Você percebeu que ele não está bem? Ah, ele não está bem, não está se sentindo bem. Ou ele fala, tá? Quando a criança não verbal, aquela criança que não fala, e a gente percebe, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos afastar um pouco. Tá? Então está na sala, vai para a porta. Pega ela, traz para a porta. Mas aí o Júnior continua fazendo lá a bagunça, né? Continua gritando e ela continua ali me mostrando que ela não está bem. Ou ela me fala que ela não está bem. Vai um pouquinho mais distante. Por quê? Até onde você vê que ela está bem. Você que está com a criança, continue cantando. Cante ali de um jeito que ela se sinta confortável. A mesma música que o Júnior está cantando. Mas cante. Cante para ela, faz os gestos. Se ela pedir, muitas vezes eles pedem, tá, gente? Para a gente ficar quieto, põe a mãozinha na boca. Já passei por isso, tá? Põe a mãozinha na nossa boca para a gente não cantar. Você não canta. Deixa ali ela ouvindo o tanto que ela está ouvindo, mas você faz o gestinho. Mostra para ela como que é ir pulando, dançando. Eu sou pior do que você, tá, Marli? Em respeito à dança, sou péssima, tá? Mas ali faz o que a Ieda falou, gente. Põe um passinho para lá, um passinho para cá, que coisa vai, né? Mas mostra para ela. O autista, ele precisa de você.
Ele precisa do seu corpo, ele precisa do seu olhar. É você olhando para ele e mostrando o que está acontecendo ali. O que tem que ser feito. Eu já vi crianças autistas que enquanto você está cantando, ela está te observando. E a hora que você para, ela continua. Eu passei por isso ano passado. A minha aluna era não verbal. E ela fazia desse jeito. Ela observava. A hora que eu parava, ela continuava. Então é você que está mostrando o que tem que ser feito. Ele não consegue ler, ele não consegue escrever, mas ele olha você. É você que ele está lendo. A luz também. Nós precisamos adequar isso. Se percebeu que aquele aluno, né, está ali, a luz para ele não está bem, faz a mesma coisa. Sai um pouquinho. Melhorou? Não. Vai mais um pouquinho para trás. Não. Vai até o limite dele. Aqui ele ficou bem. Então aqui nós vamos ficar. Às vezes você vai ter que pedir para quem está lá, aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho a luz, vamos ver se a gente consegue virar um pouco e vamos nos ajustando, tá? Tem alunos que nós não vamos conseguir de modo algum com o barulho. São crianças que são muito sensíveis. Eu tenho uma aluna que não consegue, por mais que a gente tente, já tentamos, né, que essa dessensibilização, esse afastar que eu falei aqui, você vai afastando até que ela possa conseguir se sentir bem, e depois você vai voltando também, tá? Retrocedendo. Mas hoje vamos tentar de novo. Tio Júnior está cantando muito alto, vamos tentar aqui de novo? Porque ela vai se acostumando com aquilo. E às vezes até ela vai pedir, hoje eu quero participar, tá? Eu tenho uma aluna que ela não consegue. Já tentamos de todos os jeitos, ela não consegue. Então, a mãe colocou... Eu esqueci de trazer a foto, gente, perdão. Mas quem viu aquela advogada extraordinária, ela usava um fone, né? Aquele fone dela, gente, não toca música, tá? É apenas para tapar os ouvidos. Aquilo ali não tem música. Ele fica ali apenas tampando o ouvido para abafar o som, né? Chamado abafador, né? A gente fala o fone que não toca, né? Até uma mãe fez um livro a respeito do fone que não toca. Nós temos essas crianças e nós temos que estar preparados para eles. Se precisar, peça para essa mãe. Mãe, então traz o abafador dele. Vai ficar ali também guardadinho, no cantinho. Ele não se sentiu bem, ele coloca, tá? Respeite, acolha ou ande com ela. Você fez de tudo. Você fez de tudo. Eu fiz a dessensibilização, eu fiquei lá com ele vendo que local da sala que ele conseguia ficar, ele não conseguiu ficar. Eu tentei diminuir a luz, aumentar a luz, fazer alguma coisa, mas eu não consegui. Tudo bem, respeita, acolhe ela, sai com ela da sala, mas tenta primeiro. Primeiro nós precisamos tentar, de todas as formas, para ela se sentir parte. Nós falamos tanto aqui hoje disso, se sentir parte. Ela precisa se sentir parte. Ela tem ali o direito de falar, eu não quero. E a hora que ela falar, eu não quero, sai, não tem problema. Anda com ela, anda um pouquinho. Se ela quiser conversar, conversa. Se ela não quiser conversar, fica ali orando perto dela. É isso que ela precisa, ser acolhida, tá? Ela vai se organizar, que é o que a gente fala, se organizar, se regular, e aí ela volta de novo para a atividade. E isso aqui foi incrível, porque já foi falado aqui, e é o que mais nós precisamos reforçar, tá? Estratégias para manter a atenção de todas as crianças. É privilegiar o vínculo. Você chega antes para ficar na salinha? Vai conversando com aqueles que estão chegando. Vai perguntando para ele o que aconteceu no dia dele, como é que está a casa dele. Ontem eu recebi um aluno novo. E eu cheguei assim e falei, olha, um aluno novo,
falei para a classe, eu dei atividade para a classe e ele terminou antes da atividade, veio perto de mim, eu falei assim, quantos irmãos você tem? Olha, eu tenho 2 irmãos, mas um nasceu primeiro, porque o meu pai tinha, e foi me contando tudo. Eu já sei tudo dele, eu sei tudo, em 5 minutos que ele conversou comigo, tá? Pergunta para ele. Pergunta para todas, eu estou falando de todas as crianças. Pergunta para ela como que foi o dia dela. Gente, isso já dá assim, ó, um alerta para a gente. Ela já vai te contar, porque criança conta, criança é ótimo, né? Ele já conta que o pai brigou com a mãe. Ele já conta. Ixi, no carro teve uma briga. Eu tive uma aluna ano passado que falou assim, estava vindo para a escola, teve um quebra-pau dentro do carro. Ela falou assim, eu falei, Aí eu falei para ela, vai tomar água, vai lá. Toma uma água, lava o rostinho, depois você volta, né? Olha o que veio na cabeça dela. Como que vai fazer uma atividade desse jeito, não é? Então, privilegie os vínculos, converse. Utilize o concreto e o lúdico. A criança, ela é toda lúdica, né? Ela tem ali a sua fantasia. Eu tenho um aluno que quer ser o Sonic, gente. Né? Eles amam o Sonic, eles querem ser o Sonic. Mas se você puder ter o concreto, e eu pedi para a Rosana algo espetacular que vocês têm na igreja. Consigo sentar ela aqui? Acho que não. Consigo colocar? Eu não vou conseguir colocar a mão nela, gente. Ai, a Ângela é a dona, assim, aqui fica com eles, né? Aqui. Aqui. A Ângela fez só pra ela, gente. Que a minha mãozinha não entra aqui, não. Entrou. Isso aqui vocês têm na igreja. Isso aqui é algo espetacular. A criança com espectro autista ama isso aqui. O autista. Ele ama. Ele sabe que você está com a mão aqui. Ele sabe. Mas para ele é interessantíssimo. Começa uma crise, começa uma birra. Mostra um desse para ele, para você ver. Ele se acalma na hora. Eles amam o que é lúdico, mas eles gostam de pegar. Mostra para ela. Sabe aquela criança que não quer entrar na sala? Ela não tem nada, tá? Estamos falando de crianças típicas. Ela não quer entrar na sala. Chega com ela para um fantoche e fala, abre lá a boquinha e faz, você não quer entrar na sala? Você vai mexer? Eu não consigo aqui, tá? Que a Ângela fez só para ela mesmo. Mostra para ela, você não quer entrar na sala? Faz ali na barriguinha dela, faz no ombrinho dela, põe ali perto da cabeça. Gente, eu tenho certeza que ela vai entrar na sala. Ela vai entrar. Olha, eu vou te contar a história dessa boneca. Acabou, ela entra na hora. Na hora ela vai entrar. Isso aqui é um recurso fantástico. A igreja tem, eu vou contar para vocês uma coisa. A Rosana me mandou uma foto que tem um monte. Gente, usem e abusem disso aqui. Isso aqui é maravilhoso para qualquer criança. E em qualquer idade, tá? Se eu levar isso aqui nos adolescentes, eles vão amar. Eles falam que não, mas eles amam. Utilizar abordagens sensoriais, visuais, auditivas e sinestésicas. Todas as atividades que vocês puderem usar, tudo. A audição da criança, usem. A visão da criança, usem. Tragam muitas atividades pintadas, tá? Coloridas. Aquele aluninho meu que tem TDAH, que tem autismo, o que ele tiver, se ele tiver ali algo que é colorido e você vai dar uma atividade que é em preto e branco, você precisa fazer o que a gente fala de pareamento. É mostrar para ela que tem o colorido, que ela pode seguir, e tem ali aquele outro que ela vai pintar, do jeito dela, mas ela pode ali comparar.
A criança, principalmente o autismo, ele tem muito isso, ele precisa ver o colorido, tá? Ele gosta disso, é bom para ele, tá? Utilizar muitos jogos. Isso aqui vocês usam muito, né? A igreja já está bem pronta para isso. Evitar atividades muito longas. Cuidado com as atividades muito longas. Sempre atividades mais curtas. Utilizar linguagem objetiva. Sempre que a gente vai falar com uma criança, precisa ser de uma forma bem clara, bem simples, para ela poder entender. Privilegiar aquilo que o meu aluno tem de habilidade. Eu falei da síndrome de Down. Eles gostam, né, de jogos, de interação, de coisas que eles possam pegar. Aproveita isso. Faz mais isso com ele. Incentivar sempre. Incentive tudo que ele fizer. Gente, não olha para o desenho com aquela cara de que, ai, tá bom. Não faz isso. Por favor. O aluninho fez. Que lindo! Ai, tá lindo! Você pode até falar, usa mais verde, vamos colocar mais verde, mas fala que tá bonito, tá? A criança se frustra. Quando você fala, ai, tá bom. É horrível. Até a gente se frustra, né? Imagina uma criança. E adaptar as atividades. A adaptação das atividades nem sempre é uma coisa tão fácil. Eu passo por isso, eu tenho que adaptar a atividade. Eu sei que não é fácil, tá? É difícil. Mas existe uma coisa muito simples aqui na igreja e que é ótima. Marli falou para mim que as crianças aqui são divididas por faixa etária, né? E o que a gente pode fazer? O meu aluninho que precisa de apoio, eu posso pegar aí, ele tem 8 anos. Eu posso ver a atividade lá dos 3 anos, dos 4 anos, dos 5 anos. Eu posso olhar essa atividade e ver qual é a melhor para ela, porque é o mesmo conteúdo. Olha que prático que tá, gente. Tá fácil, hein? É o mesmo conteúdo. Mas, às vezes, o meu aluno, ele não consegue escrever. Eu pego um aí do First Look, é isso? Eu pego uma que é o quê? É pintar, é encaixar, é, às vezes, fazer uma colagem. Então, conversa, vê antes isso. Essa adaptação pode ser feita, tá? Estratégias que promovem sucesso para qualquer criança e principalmente para a nossa criança de inclusão. Evitar críticas. Nenhuma criança merece crítica. Nenhuma. Cuidado com o que você fala. Isso mexe com a criança. Vou falar uma coisa para vocês que aconteceu com a minha filha. Ela vai ficar muito brava comigo, gente. Mas eu vou falar. No 2º ano, a Bianca teve uma professora na escola. Foi na escola que aconteceu. E a professora foi lá, chegou e deu atividade e falou: o que vocês querem ser quando crescer? E aí a Bianca chegou e falou assim: eu vou ser professora. Ela virou e falou assim: o quê? Você vai ser professora? Você não viu o que eu passo todo dia? Acabou com a minha filha. Vocês acreditam que a Bianca estava fazendo vestibular ano passado? E eu falei para ela assim: Bianca, faz pedagogia. Você gosta tanto disso? E ela olhou e falou assim: mãe, a minha professora acabou com o meu sonho. Mas a segunda opção dela na faculdade foi de pedagogia, tá, gente? Passou. Acabou isso, ela superou. Mas é ruim para uma criança, ela carrega isso. Então, toma cuidado com o que você fala. Ficar criticando. Ai, você fez feio. Ai, que desenho feio. Ai, você não fez com capricho. Toda criança faz caprichado. Mas você incentivou? Você falou para ela: olha, agora nós vamos fazer um desenho lindo. Todo mundo vai caprichar. Você fez isso? É você que precisa fazer isso. A rotina, que nós já falamos, faça para ela lá, pode escrever para ela o que vai acontecer. Regras sempre claras, repetição das regras, reforçar bons comportamentos, cuidado com os reforçadores de comportamentos inadequados. Nós temos que reforçar aquilo que é bom, aquilo que é ruim a gente não reforça. Meu aluno se jogou no chão, aí eu vou lá e tiro ele da sala. Meu aluno fica batendo na parede, eu vou lá e tiro da sala. Meu aluno...
Não, gente, explica, conversa. Depois, se você viu que não dá certo, aí você tira. Mas se tudo que você tentou, você não conseguiu. Limitar os brinquedos disponíveis, a gente sempre dá 2 opções. Oferecer carinho e atenção. Elogie, elogie, elogie. É o que mais nós temos que fazer, elogiar. Todo o tempo, tudo que ele fazer, elogie. Elogie o lacinho que ela tá no cabelo. Menina ama isso. Ai, que lacinho lindo que você tá. Ganhou ela. Ela vai te ajudar, ela vai ajudar o amigo, ela vai ficar quietinha. Ixi, ela vai fazer tudo. Mantenha o contato com os pais. O contato com os pais é muito importante. É os pais que sabem tudo dessa criança. A criança sempre deve esperar. A criança deve sempre estar perto de você. Eu já falei sobre isso, né? As crianças precisam estar próximas de nós. E no autismo, nós temos aí as crises. No TOD também existem as crises. E tem aqui quando é birra e quando é crise. Mas isso você precisa conhecer muito o seu aluno. Você precisa conhecer muito ele para saber quando é crise e quando é birra, tá? A birra, quando a criança tenta obter algo e ela não consegue, aí ela fica nervosa, brava. Observa a reação do adulto, dependendo dela, da intensidade, a birra pode mudar. Quando o objetivo é atingido, a birra para, tem curta duração. Então, a criança ali começou a se jogar no chão. Você acha que é uma crise? Não, mas aí você percebe que se você mostrar o fantoche, ela parou. Opa, não era uma crise, já acabou. Então, direciona ela para outra coisa. Dá ali para ela, eu sempre tenho aí na bolsa tudo aí. Uma massinha, a irmã precisou ali, a menina estava chorando, eu peguei um bichinho que tinha dentro da minha bolsa e entreguei para ela. Se você entregar outra coisa e parar, não é uma crise, é uma birra. Ela pode continuar dentro da sala, tá? Só direciona ela para outra atividade. Uma crise é um resultado de uma sobrecarga sensorial. Pode vir de um barulho, pode vir da luz. Ele não tem interesse na reação do adulto, se o adulto vai ficar nervoso ou não, para ele pouco importa. Não tem nenhum objetivo, não é porque ela quer alguma coisa, demora muito tempo para passar. Nessa hora a gente precisa tirar o aluno dali de dentro, porque senão ele pode se machucar, ele pode machucar alguém, e aí pode ficar pior, né? E aí eu queria falar o que é mais importante para nós nesse momento. Ai, Luciana, você falou esse monte de coisa, eu fiquei com medo. Não precisa ficar com medo. Você tem um Deus todo-poderoso perto de você, que vai te ajudar em qualquer momento, com qualquer criança. Pode ser até com Todd. Você vai conseguir, tá? E eu amo essa história. E foi o que eu falei ali, quando a Ieda falou de Samuel, eu falei, olha, falou em Samuel, estamos dentro ali do mesmo livro, né? O rei Davi, vocês devem conhecer muito bem essa história. Ele tinha um amigo que ele amava muito, que era Jonatas. E ele fala ali que ele queria saber se ele podia mostrar a lealdade e a bondade de Deus para alguém que fosse da linhagem ou da família de Davi. E eles encontram Mefibosete. Gente, ele era o rei. Você acha que ele precisava demonstrar amor, lealdade para alguém? Ele era o rei, ele mandava em tudo ali, mas ele queria demonstrar o amor e a bondade de Deus, e ele pede para que chamem Mefibosete, e eu coloquei aqui, né, em 2 Samuel 9:3, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E eles trazem até ele Mefibosete. Quando Mefibosete chega ali, ele é uma pessoa com deficiência. A Bíblia fala, né, nas versões, eu procurei todas as versões, gente, mas só tem essa. É aleijado dos pés, né? E Davi fala, não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. 2 Samuel 9, 7, 8. Que nós possamos estar desfrutando
da mesa que Jesus tem para nós. Que nós possamos, através da nossa vida, mostrar para as crianças com deficiência que elas podem desfrutar da mesa do Rei. Amém? Eu agradeço. Obrigada, Marli, pela oportunidade. Lu, a gente que agradece. Eu acho que foi muito esclarecedor, né, meninas? O que ela falou. Depois você passa esse slide para a gente poder compartilhar com o pessoal aí. E esse novo projeto que a gente está se empenhando, né, da oclusão. E nós temos uma parceira aqui para nos orientar, viu, gente? Ó. A igreja tem uma equipe multidisciplinar. Obrigada, que Deus abençoe, viu? Espera um pouquinho, que a gente já quer entregar uma lembrancinha aqui para você. A gente esqueceu de entregar para a Ieda. Já foi. Eu ganhei também. Obrigada, ó, ganhei.